O relatório de política monetária mostrou mais cedo que o Banco Central elevou a probabilidade da inflação ficar acima do teto da meta neste ano. Também há pouco, o IBGE informou o IPCA 15 de março. A prévia da inflação subiu 0,44% acima das projeções da Broadcast. Agora, o mercado aguarda as declarações do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para calibrar as expectativas de inflação e também de juros. Quem nos traz este cenário é Maria Regina Silva, editora da Broadcast, que já está aqui conosco. Tivemos o IPCA um pouquinho, na verdade, um pouquinho bem acima da expectativa geral do mercado. E como é que a gente casa essas duas informações? Relatório de política monetária que o Banco Central está enxergando para a estrutura da economia brasileira com essa divulgação de hoje. Maria Regina Silva, bom dia. Olá, Gabriel. Muito bom dia. Bom dia também a você que nos acompanha. Dá para dizer, por enquanto, Gabriel, que essas duas divulgações conversam com essa ideia de calibragem da taxa básica de juros, a Selic, né? Lembrando que na semana passada a taxa foi cortada em 0,25 ponto para 14,75 ponto. 14,75% ao ano, né? E na ata do Copom sugerindo, indicando ali, pelo menos o entendimento de analistas, de mais um corte de 0,25 ponto. Então, por enquanto, o que dá para dizer é que essas duas divulgações conversam entre si neste sentido de calibragem da taxa básica de juros, a Selic. No relatório de política monetária, eu destaco a expectativa do Banco Central para a inflação, para a expectativa dele com relação à convergência para o centro da meta, que é 3%. O Banco Central só vê essa convergência da inflação, na verdade, ele diz que ele estima, melhor dizendo, que a inflação brasileira vai permanecer acima do centro da meta de 3% pelos próximos 2 anos. E o IPCA acumulado, na visão do Banco Central, conforme o RPM, ele deve atingir um pico de 3,9% no fim deste ano e depois cair a 3,1%. No relatório, Gabriel, o Banco Central ele estima que o déficit em conta corrente ele está um pouquinho menor. Ele reduziu marginalmente essa estimativa de 60 bilhões de dólares para um déficit de 58 bilhões de dólares. Segundo o Banco Central, essa revisão reflete aí uma certa preocupação, né, uma preocupação aí com essa guerra no Oriente Médio. Isso porque essa guerra traz, claro, riscos, né? Então o Banco Central está olhando para isso e no documento ele cita que os riscos e a incerteza ao redor dessa projeção para o déficit das contas das transações correntes, estão mais elevados do que o usual devido a esse conflito, né, que aí fechou o Estreito de Hormuz, rota importante aí para o fluxo de petróleo, e então traz aí possíveis repercussões, traz riscos para a economia internacional, sobretudo nas cadeias de produção e nas condições financeiras. Tanto que há relatos de que para quem tenta, né, passar ali pelo Estreito de Hormuz, já estaria pagando 3 milhões de dólares para tentar avançar. Então, o Banco Central está bem atento, como destaca o relatório de política monetária, a esses efeitos, a esses possíveis efeitos da guerra sobre a economia brasileira. No documento, o Banco Central, ele conta, né, quando ele traz essas estimativas, ele está contando ali com uma cotação do barril de petróleo, que é o Brent, que é referência global, entre US$ 75 no primeiro trimestre de 2026, US$ 86 no segundo trimestre deste ano e US$ 77 no terceiro e quarto trimestre. Ou seja, Banco Central vendo um arrefecimento nas cotações do petróleo Brent, que voltou a acelerar para a faixa dos US$ 100 o barril. Então, essas estimativas consideram essas projeções do Banco Central para o Brent, que são de arrefecimento, e Banco Central vendo aí uma inflação na faixa de 3%, mas ainda longe de ficar no centro da meta nos próximos anos.
E como eu disse, esse RPM, né, eles acabam conversando, os dados conversam entre si com o IPCA, porque apesar desse IPCA ter desacelerado, Gabriel, desacelerou para 0,44%, muito perto ali do teto da meta, do teto das expectativas, melhor dizendo, de 0,48%. É um IPCA que, segundo os especialistas, ainda é resistente, ainda mostra uma inflação resistente, porque quando olhamos para a inflação como um todo, ela demonstra que perdeu um pouco de força aquele processo de desinflação. Claro, uma inflação acumulada de 3,9%, como mostra esse IPCA 15 divulgado hoje, sem dúvida é muito melhor do que uma inflação de 4,5%, que é o teto da meta. Porém, os especialistas reforçam que esse dado ainda não captou os efeitos da guerra. Por exemplo, os combustíveis, tanto que os combustíveis reduziram, tiveram queda nesse indicador, nessa projeção, nesse dado do IPCA 15, ajudando ali a arrefecer o IPCA 15. Por outro lado, tivemos aumento aí de preços de carnes, leite, o que ajudou a impedir uma desaceleração maior desse IPCA 15. Então, agora, a expectativa é de que o IPCA fechado do mês já traga alguns efeitos do conflito no Oriente Médio. Porém, alguns especialistas imaginam que, assim, essa alta que surpreendeu os especialistas em passagem aérea já pode ser um indício de que as companhias já estariam cobrando um pouco mais aí, antevendo os efeitos que essa guerra impõe, pode trazer aí para as companhias, né? Tanto que lá fora as companhias já estão sentindo esses efeitos da guerra por conta aí de mudanças de rotas maiores, o que tem encarecido aí os custos das empresas. Então, a expectativa é de que o IPCA fechado de março já traga efeitos da guerra aí visíveis e uma inflação maior. Um outro ponto para fechar, Gabriel, pode ser que, segundo esse movimento aí de muita preocupação com a guerra, esses dados, né, IPCA 15 um pouco menor, o relatório de política monetária não trazendo tantas novidades, segundo os especialistas, isso tudo acaba ficando aí um pouco de, como se diz, de escanteio, dado esse movimento, esse momento de grande incerteza, de não se saber, de não ser fácil quantificar quais de fato serão os efeitos desse conflito sobre a política monetária, sobre a inflação, sobre a economia global e, claro, sobre a economia brasileira, Gabriel. Estamos atentos a esta trajetória de inflação e como é que os combustíveis mais caros vão impactar nessa trajetória. Obrigado, Maria Regina Silva. Até uma próxima, cara.